Femme Style? O Femme, na verdade, ele é uma proposta, né? Uma proposta de aula, uma proposta de processo de desenvolvimento, que ele envolve alguns estilos de dança. Ele não é um estilo, né? O Femme Style não é estilo de dança. O Femme Style é uma proposta. Então, tem algumas pessoas que dançam aí e falam assim, eu vou dançar Femme Style. E por que a gente fala isso, né? Dentro das danças urbanas, principalmente, que é onde é a minha área aí, né? A gente define um estilo a partir do momento que ele tem um vocabulário próprio, né? Então, você só diz que um estilo, ele é um estilo definido, né, tal, quando ele tem um vocabulário que você identifica, ó, esses passos, eles são do estilo tal, né, que vem da cultura tal. Então, tipo assim, não é o caso do Femme Style, né, o Femme não tem um passo que é dele, não tem uma técnica que a gente possa falar que é dele, né. Então a gente bebe um pouco das fontes de outros estilos. No caso, nessa proposta aí, a gente está falando de Vogue Femme, especificamente, né, que é uma das vertentes do Vogue, Wacking, que eu citei no começo, e eu particularmente uso bastante coisas do Jazz Funk também. Tem gente que coloca só Jazz Dance, não tem uma regrinha, né, pré-estabelecida, né. E aí, dentro dessa proposta de aula, a ideia é a gente dar aquela resgatada, né, no lado feminino, aquela coisa cremosinha, mais comercial, né, a gente fala, né. Principalmente para a mulherada, assim, eu falava para elas assim, olha, a mulherada hoje em dia tendo que se engajar, né, tendo que se empoderar e enfrentar o mundão, assim, tentando cada vez mais que se colocar na sociedade, elas acabam deixando aquele lado feminino, assim, até de lado, às vezes, né? No dia a dia. Vai ficando pra trás, assim, ó. Quando eu falo feminino, é essa coisa da sensualidade mesmo, esse negócio que é muito pertinente ao estereótipo feminino, né? E aí, eu falava, é aqui mesmo nessa aula que vocês vão resgatar esse troço aí. A gente vai aprender a ser sexy sem ser vulgar. A gente já vai aprender a ser cremosinha e a gente a brincar um pouco. Então, na aula, além de toda a parte técnica, eu trabalhava muito a parte teatral, né? Eu trabalhava assim, tipo, a galera fazendo caras e bocas, pose, caminhada, indo pro chão. Eu trabalhava muita coisa de chão, inclusive, andando pela parede, se debruçando em cima da barra, sei lá, a gente dava uma pirada lá. Tudo em pró dessa parte, de dar uma resgatada, assim. Eu costumava dizer que a aula de Femme Style, ela era até além da dança, né? Ela era até mais interpretativa do que qualquer coisa, assim. Era aquela busca do personagem, sabe? Tinha umas meninas que falavam assim, eles me chamavam de tio, né? Só o tio Doug mesmo pra conseguir fazer eu ser mulher. Eu achava um absurdo isso. Elas queriam dizer esse negócio de que no dia a dia elas não tinham esse negócio de ser cremosa e não sei o que, tal. O que era o que eu falei no começo, né? Na verdade, não é como a gente vai ser no dia a dia, né? Mas é onde a gente pode ser qualquer coisa, né? Se a gente quiser ser a Beats e causar na aula, vamos ser durante aquela aula, é para isso, para vocês, né? Então essa era a grande proposta. E eu usava muito do Vogue Femme, principalmente, que é uma modalidade que tem muito disso, né? A gente fala que são estilos que tem vem da cultura gay, né? E que na verdade eu brincava com o pessoal assim que eram estilos gaysísticos, só para as pessoas entenderem, né? Porque se eu fosse explicar isso demorava mais um tempo, né? E nas danças urbanas isso é meio questionável também. Mas eu usava muito o Vogue Femme, como eu falei, que é uma das vertentes do Vogue. Porque o Vogue Femme, ele é extremamente feminino. Quanto mais feminino, mais interessante fica a dança. E ele é voltado para essa expressão mesmo, né? As gays usavam o Vogue Femme para falar assim, você não gosta que eu seja bicha? Então eu vou ser bicha, muito mais bicha do que você quer. Então, quando vocês verem aí Femme Style, ou Femme Fusion, ou Femme Dance, sei lá, não entendam isso como estilo, tá? Porque não é. É uma proposta. E aí ali dentro deve ter algumas técnicas de outros estilos. E é bom vocês aprenderem, né? É bom aprender
do que você está dançando, porque mesmo eu usando esses elementos nas aulas, eu sempre falava para os alunos, ó, agora a gente vai dançar isso, a gente vai dançar isso, a gente vai dançar isso. Então os alunos sabiam que eles estavam dançando, né? Tinha uma mistura. Então, tipo, toda vez que eu, por exemplo, vou dançar coreografias de outros coreógrafos, eu não abro a boca, assim, ó. Eu só fico falando, você quer que eu fique de ponta cabeça? Vamos lá, vamos tentar. Entendeu? Então, tipo, se você se propõe, faz, né? E o Femistyle ajudava as pessoas a se libertar disso, né? O pessoal que era mais tímido. Né? É um espaço de acolhimento. A pessoa, quando entra na sala de aula, é para ser tudo que ela não é durante o dia. E como tu falou, as tuas alunas chegavam e diziam, o Doug, tio Doug me ensina a ser mulher. Mas é porque eu tô falando que eu sou mulher, né? Até onde Sim. sei. Mas é muito foda, porque a gente sai de casa, a gente já sai com a cara amarrada, às vezes a gente tá com uma roupa que a gente não tá afim que mexam com a gente, então a gente fica muito embrutecida, né? Que foi até desse vídeo de assédio que eu até toquei nesse assunto. A gente fica realmente muito embrutecida. A palavra embrutecida, é isso mesmo. Essa é uma palavra bem boa para definir isso. E era engraçado que você tinha umas mulheres que chegavam, umas mulheres assim, belíssimas, mulherão, assim, sabe? Mulherão. Você falava, caramba, cara, se eu gostasse, eu pegava, sabe aquela coisa? Gente, tipo, muito mulherão, falando que, tipo, não tinha autoestima. Então, tipo, é um negócio muito maluco, assim. Você fala, cara, não, peraí, vamos tentar resolver essa parada aí. A minha forma de resolver isso, porque eu não sou psicólogo formado, era através da dança, né? Então, eu usava as minhas aulas. E a Femistyle era essa proposta, entendeu? Vamos ser a mais louca que a gente puder. E eu falava pra eles, peca pelo excesso. Pode pecar pelo excesso. Tá liberado. Bom, agora, dentro da cultura pop, como é que tu enxerga o Femistyle? Porque a gente tem muitas informações hoje, artista, né, da música, no caso, que fazem muitas coisas com referência ao Femistyle. Aí eu queria que tu identificasse um pouquinho de como é que isso acontece do teu olhar. Cara, hoje, né, quando eu comecei a dançar, eu diria assim que as artistas pop americanas, internacionais, as fudidona, é as que traziam um pouco dessas possibilidades, né, dessas referências. Hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, com o crescimento de alguns artistas LGBT, está dando um boom, assim, muito, graças a Deus, né? Quer dizer, eu acho que ainda é muito pequeno para aquilo que daria para ser, mas já está um grande começo, né? Aí a gente está falando, sei lá, Pablo Vittar da vida, Glória Groove, todas as outras drags aí estão conseguindo fazer show, essas coisas todas. Ctrl N, aqueles, né, mano? Ctrl N, Já vejo peixe. né? Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque esses artistas, eles acabam é meio que tipo um recurso obrigatório, assim, né? Pro estilo de música que eles trazem, para aquilo que eles pregam, né? Você tem um corpo de balé ali que dance estilos mais femininos. E isso tem meio que obrigado os coreógrafos a usarem desses recursos, né? De Vogue, Wacking, Jazz Funk. Assim, Jazz Funk deu um boom, né? Jazz Funk entrou assim na paixão da galera, porque é uma dança extremamente comercial, então cabe nos clipes maravilhosamente, né? E agora, né, Vogue Femme principalmente, ele caiu nas graças também, né? A cena do Vogue aqui em São Paulo cresceu absurdamente. E eu acho que é a partir disso, inclusive, né? A partir dos artistas LGBT que estão surgindo. Então, como o Vogue sempre foi uma forma de expressão, hoje em dia a galera LGBT que está assim, que tá surgindo, eles estão encontrando nessa cena a forma deles se libertarem também. Então, em São Paulo está tendo uma cena muito bonita assim das casas, dos grupos, né, que acolhem esse pessoal e fazem todas as festas voltadas para essa cultura Vogue que eu estou chamando, né? Muito interessante, quem quiser pesquisar aí, procurem, tá? Félix Pimenta,
Eduarda Con, que é uma transicionou recentemente, né? E eu conheci essa pessoa, esse ser humano incrível nas várias fases dela. E ela tá levando a cena do Vogue lá em cima também. Ela é lá de Brasília e consegue fazer o Brasil inteiro assistir ela. Tem a Fran Manson também, que é uma mulher incrível da dança, que eu conheci o Vogue através dela, né? E são pessoas que ajudam a cena a se manter. E eu acho que isso, de alguma forma, acaba ficando evidente, e os artistas estão bebendo disso hoje em dia. E graças a Deus, né? Tá dando mais visibilidade, tá dando mais oportunidade pro pessoal, tá dando mais oportunidade para as gays poder dançar nos corpos de balé, né? Para sair um pouco daquele estereótipo, né? Do másculo, do homenzão, que tem que estar o tempo todo presente. Então, porque nos corpos de balés por aí, ou era o homem másculo, o alfa, o macho alfa, ou era a menina que tinha que ser a puta do balé, né? Tinha que ser a que ia ficar de bundona de fora e tal. Você não conseguia fazer as pessoas serem apenas um corpo de balé, sabe? Então agora eu acho que isso está mudando bastante. Eu pelo menos tenho sentido isso, né? Em alguns projetos que eu tenho visto. Outro dia eu assisti o show da Ludmilla. E eu fiquei, cara, assim, eu confesso que eu tinha um preconceito com a Lud, sabia? Porque eu achava ela muito bagaceira como artista, assim. E eu assisti o show dela, eu fiquei, caraca, meu Deus, que foda. E o balé dessa mulher é o mais perfeito que tem nesse país. É só, e assim, deve ter uns 3, 4 meninos, assim, que aparecem de vez em quando, e o resto é só as meninas, e elas são maravilhosas. E elas não são aquele corpo de balé que tem que ficar mostrando a bunda no palco o tempo todo. E elas conseguem serem maravilhosas para a proposta, né, do show da Ludmilla. E aí você vê nas coreografias de tudo. Você vê hip hop, você vê jazz funk, você vê elas usando um pouco de femme também, do funk, né? Então, apesar da Ludmilla ser da música pop e veio do funk, essas coisas, você vê, a música já foi para um outro patamar. Hoje já na música pop de funk já se usa outros estilos, mesmo sendo músicas que teoricamente não dançariam isso, né? E aí entra o femme, entra o Vogue, entra o jazz funk, e aí entra os viados coreografando tudo isso, né? Então tipo, mas eu tenho achado isso bem legal. Cresceu muito e eu tô amando isso. Esse crescimento, graças a Deus, está acontecendo, né? No ritmo que tem que acontecer. Aqui em São Paulo, basicamente no eixo Rio-São Paulo, né? Mas tem que crescer no Brasil todo. Porque tem gente talentosa espalhada por aí, né? Você sabe disso. Você vê de Belém aí, você vê com uma turma toda de Belém pra cá por causa disso. Mas eu acho que eu tenho esperanças. Eu sou desse que eu gosto de ter esperanças. A gente ainda vai mudar esse Brasil. Vai para uma parte que é um pouco polêmica na realidade, porque eu já escutei algumas pessoas falando a respeito do Femistyle ou de outros estilos, e não só de propostas de aula, nomeando como dança gay. O que tu achas disso?